Eu gosto muito do livro de Provérbios, porque Provérbios ele nos ensina as coisas práticas da vida humana. Se você ler os primeiros versículos lá de Provérbios, você vai ver que ele faz como se fosse de fato uma apresentação do livro, falando sobre a finalidade do livro. Eu vou ler lá, antes de ler esse versículo, lá ele diz assim, Provérbios 1, diz: a sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas. É ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Sua finalidade é ensinar-lhe uma vida disciplinada e bem-sucedida. E ajudá-los a fazer o que é certo e justo e imparcial. Estes provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. Os sábios que os ouvir se tornará ainda mais sábio. Quem tem entendimento receberá orientação. Ao examinar o significado destes provérbios e parábolas, das palavras dos sábios e seus enigmas, então ele conclui versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a verdadeira sabedoria. Então Provérbios é um livro que eu diria aos amados que deveríamos ler todos os dias. Ele tem 31 capítulos, então dá um por dia, né? Durante o mês. Eu repito, você deve ler todos os dias. Quando eu comecei a ler Provérbios disciplinadamente, todos os dias, eu tive de fato um entendimento muito mais profundo sobre como nós devemos viver no reino de Deus. Quando você entregou sua vida a Jesus, você passou a ser membro de um novo mundo, de um novo reino, o reino de Deus. E lá são práticas diferentes daquilo que o mundo pratica. E hoje nós vamos estar tratando sobre conflitos e a consequência das palavras, baseado em um versículo de Provérbios. Aliás, Provérbios fala muito sobre comunicação. Se você tem tido dificuldade de comunicação na sua casa, no seu trabalho, no dia a dia, mais uma recomendação aí, Provérbio te ensina como se comunicar bem. Então o versículo diz, NVI, há palavras, vamos ler juntos? Há palavras... no meu aqui tá a palavra, ok? No NVI também. Então vamos lá, vamos ler ali. Há quem fale sem refletir e fere como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Então, como eu disse, o Provérbios ele traz muito ensinamento sobre comunicação. Possivelmente, ao longo da sua vida, alguma palavra deve ter lhe ferido. Bem como, ao longo de sua vida, alguma palavra pode ter sido um bálsamo para você. Talvez alguns tragam aí, ao longo da sua história, memórias que retratam um determinado momento em que alguém disse algo duro demais com você. Ao mesmo tempo, alguém pode ter dito a você algo que foi como, de fato, um remédio. Agora, em relação a você já percebeu, você já se deu conta que muitas vezes as suas palavras também podem ferir como uma espada? Assim como também as suas palavras, não o que lhe disseram, mas as suas palavras também podem curar como um remédio. Sabe, quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo através da palavra. Naquele tempo, penso eu, que as palavras não feriam. As palavras eram palavras boas, palavras agradáveis de se ouvir. A comunicação era perfeita. Mas quando aconteceu a queda, as palavras tomaram outras conotações. Elas continuam gerando cura, sim, para quem está no reino, para quem entende essa dinâmica de Deus. Mas elas passam a ser muito mais geradoras de ferida e até de morte. Quando a gente pensa no mundo de hoje, quem que não quer ter paz? Quem é que não quer ter uma vida feliz, ou a felicidade, ou ser uma pessoa próspera? Veja, isso é possível. No entanto,
no reino de Deus há padrões para isso. Assim como no mundo há padrões para que você alcance essas coisas, todas elas são escolhas. Eu penso que são escolhas. A própria Bíblia diz, lá em Deuteronômio, escolhei, se vocês querem a bênção, obedeçam. Se não obedecer, vocês recebem a maldição. Então é sempre uma escolha. Eu escolhi obedecer, né? E eu noto, amado, que em muitas famílias que usam estratégias, recomendações, ensinos bíblicos, com palavras baseadas na palavra de Deus, com palavras de afirmação, com palavras de incentivo, normalmente essas famílias são mais felizes. É um ambiente mais agradável. Mas talvez ao longo da sua vida você já ouviu falar, ou até mesmo já viveu, ou até mesmo já causou dor nas pessoas com as palavras. Palavras duras ferem. E algumas pessoas trazem aquela frase maldita que uma figura de autoridade disse: quando eu era pequeno, quando eu era adolescente, naquele momento que eu precisava ouvir outra coisa, alguém disse, por exemplo, que você é um burro, você não vai dar em nada na vida, você é um atraso na minha vida. Pessoas ouviram isso. Você é um molenga, você é um desgraçado. São algumas das frases que eu já ouvi pessoas me contarem que ouviram. Você não faz nada, você é um morto-vivo. Coisas piores como sua vadia, seu viado. Frases como essas, muitas vezes para uma criança indefesa, demente, preguiçoso, seu mentiroso, que entram como uma espada, ferindo aquelas pessoas, porque não usaram palavra de sabedoria para incentivar, para direcionar, para dar ânimo, para dar conhecimento, para gerar ensino. Uma outra forma de ferir pessoas, isso também, muitas coisas chegaram a mim, de pessoas que têm um certo nível de rejeição, e às vezes tem a ver com palavras que elas receberam na infância. Eu lembro de um garoto, quando a gente é pequeno, brinca muito com apelido, não é não, pastor Cabete? Eu lembro que quando eu era pequeno, havia um garoto baixinho, gordinho, ele tinha um sorriso bonito, mas o apelido dele era Gambá. Quando ele chegou o Gambá. Eu tive um outro que era muito engraçado, meu amigo, e ele tinha um problema no nariz, assim, meio de lado, e apelidaram ele de cara de colher. Engraçado, né? E aí vai, fininho, babão, morcego, tinha um que era um morcego, boca podre. E você sabe que parece, a gente ri e é engraçado, mas muitos carregam esse rótulo. Alguns ouviram isso de figuras de autoridade, como de professores, de um parente. E essas feridas, para muitos, amados, de fato são profundas e roubam a paz dessas pessoas. E aí elas criam algo dentro delas que endurece, e elas começam a reproduzir aquilo que as feriu, né? E vivem uma vida sem perdão, sofrendo. Às vezes se revoltam contra Deus, se revolta consigo mesmo, com outras pessoas. Eu lembro quando eu era pequeno, que eu ouvi uma frase, alguém disse para mim uma palavra, que eu tinha uma obrigação para fazer, e fiz a obrigação, mas aos olhos daquela figura de autoridade, não foi satisfatório ao ver aquela pessoa. E eu era pequeno, e aquela pessoa disse para mim: você é um displicente. Eu não sabia nem o que era displicente, gente boa. Então eu fui para o dicionário, displicente, porque foi muito forte. A palavra, ela não expressa apenas o som que gera a palavra, tem a ver com a sua expressão facial, tem a ver com o tom de voz que você usa.
E naquele momento, aquela palavra foi dura para mim. Eu não sabia o que era displicente. Aí eu fui procurar naquele momento, num dicionário, eu digo, eu quero saber o que é isso. E dizia o seguinte: que ou aquele que demonstra descaso, falta de empenho no que faz, desatento, descuidado, desinteressado. Que ou quem não tem alegria, entusiasmo, entediado, apático, descontente. E eu falei para mim, eu não quero ser isso. Eu não sou isso. Mas aquilo foi tão forte para mim, amados, que eu me tornei um cara extremamente perfeccionista. Eu não queria errar mais. Eu era pequeno, lembre? Então eu fui crescendo e aquilo gerou um grande conflito na minha alma. Porque parecia que eu estava sempre devendo. Parecia que eu tinha que fazer sempre melhor, além do que eu podia, para que eu não me tornasse aquilo que alguém falou. Talvez, no fundo, aquela pessoa não quisesse ofender tanto, mas aquilo feriu, e eu não queria ser aquilo. Levaram anos para o Senhor corrigir isso na minha vida, através da sua palavra. Sabe por quê? Porque eu aprendi também que Deus me ama como eu sou. Eu não preciso me esforçar tanto para agradar o Senhor, eu preciso apenas obedecê-lo. E quando eu obedeço, eu sou sempre recompensado. Então, querido, nós podemos escolher dizer palavras que edificam, palavras de elogio, palavras de agradecimento. Não é o mesmo esforço que você faz para ofender. Palavras de afirmação, ajudar a construir uma autoimagem boa daquela pessoa. Então, como eu disse, normalmente nós costumamos a reproduzir. Passaram-se os anos, eu casei, tive um filho, Gabriel, vocês conhecem, e quando eu comecei a ensinar as coisas para ele, eu notava que eu exigia muito. Eu vou falar coisas reais para os amados entenderem bem da minha própria vida, porque eu não sou melhor do que ninguém. E você talvez precise ouvir isso. Lembro de uma vez que eu lavando o carro, pela primeira vez que ele estava me ajudando a lavar o carro, e ele não sabia, e eu fiz exatamente aquilo que eu tinha ouvido, sem saber, inconsciente. E ele não conseguiu lavar o carro. Mas depois, quando eu entendi, eu fui até ele e disse: meu filho, eu quero te pedir perdão. Porque você não sabia lavar carro, mas eu queria que você já fizesse aquilo, você era um menino. Eu falei isso anos depois, quando eu comecei a entender que aquilo realmente feria. E ele falou assim: pai, eu até já esqueci isso. Eu digo: não, isso está aí dentro de você, a gente precisa consertar isso. Você é competente. Ele hoje estuda medicina e eu creio, para honra e glória do Senhor, eu creio que ele será um grande médico. Porque ele aprendeu a fazer as coisas com zelo, com excelência, sem ser para mostrar para alguém. Então eu aprendi, por exemplo, quando ele disse: meu pai, que curso eu faço na faculdade? E eu conversava com ele e sempre dizia: olha, esse curso aqui vai te levar para isso, esse para isso, esse. Mas qual que eu faço? Eu dizia, eu não posso escolher por você, porque é você quem vai viver a experiência. Analisa, pesquisa mais. Então eu consegui, graças a Deus, corrigir aquilo. Mas eu tive que passar por cima do meu orgulho de pai e dizer: eu errei, eu feri você com palavras. Então, amados, muitos conflitos no lar, no trabalho, na igreja, muitos deles advêm de palavras ofensivas que ferem, e que muitas vezes geram fúria, muitas vezes geram dor. Amados, o conflito ele pode ser definido como a ausência de paz. Mas eu e você devemos ser agentes pacificadores. E é tão interessante isso, porque quando Jesus fala muito sobre isso, Provérbios fala muito sobre isso, mas você sabe que o pacificador não é aquele que foge do problema. O pacificador é aquele que enfrenta o conflito e que transforma aquele ambiente conflituoso num ambiente de paz. Porque ele enfrenta, ele tem coragem de dizer: eu errei. Ele tem coragem de dizer: eu preciso consertar isso. Né? Ele se posiciona. Enquanto há muitos que a gente diz que são como se fossem amantes da paz. Ele foge pela direita, foge pela esquerda, mas nunca encara o problema.
Para ele está tudo bem. Ele sai carregando aquele problema. É aquele marido que não resolve o problema, é a ofensa com a esposa, aquela esposa que não resolve com o marido, com os filhos. E eles vão levando até que um dia, do nada, o cara diz: estou indo embora. E acaba o relacionamento. Porque ele é um amante da paz. Ele não passa pelo desconforto de encarar um conflito e procurar biblicamente corrigir. Amados, talvez eu lhe pergunto, você já ficou furioso com alguém, tipo com o esposo, com a sua mulher, com seu filho, com o seu patrão, por ele ter falado algo que você não gostou? Imagine a seguinte situação. Vou criar um nome aqui. O José passou o dia trabalhando, um dia difícil. Então ele pensava assim: logo que eu cheguei em casa, o que eu quero? Um banho, aquela janta que minha esposa faz, e eu vou me jogar na cama e descansar. E passa o dia, chega José na sua casa, quando ele ouve de longe tem os gritos, quando ele entra, a casa toda desarrumada, o lençol em cima do sofá, o travesseiro em cima da televisão, os meninos tudo sujo, tudo brincando, os brinquedos espalhados. Ele já tem aquele impacto negativo de julgamento. E aí ele chega com a esposa e diz assim: que bagunça é essa? Você não fez nada o dia todo? E aí a esposa começa a ficar vermelha. Você sabe que no original a palavra ira tem a ver com fogo, queima no rosto. E naquele momento então nasce um conflito, uma crise de ira. A pergunta é, na verdade, nessa história, essa mulher, nesse dia, ela tinha passado mal. E ela passou mal o dia todo sozinha. Ela resolveu não ligar para o marido e dizer: vem para casa, eu passei mal. Então na cabeça dela, ela estava protegendo o emprego, o trabalho, o dia dele, e segurou só a onda em casa. E quando ela chega, ela ouve isso como que se ela fosse preguiçosa, que ela não fizesse nada, ela não cuidou das coisas. E a pergunta que eu faço é: e se ele tivesse dito para ela: o que houve, querida? Você não está bem? As coisas mudam quando a gente faz uma leitura completa. E aí sim lança a palavra, ao invés de lançar a palavra sem saber de fato o que aconteceu. Nesse momento a ira desperta na pessoa e ela vai revidar. E aí você tem que consertar biblicamente isso. É um processo mais longo, mais difícil. Você sabe que a palavra ira, ela é citada cerca de 500 vezes na Bíblia, enquanto a palavra medo tem cerca de 350 citações na Bíblia. A ira talvez seja o pecado mais predominante na vida humana. Eu tive que aprender a lidar com a ira. E quando Deus nos deu o Mateus, meu filho, tem 20 anos, que ele é especial, em muitos momentos difíceis que ele estava descontrolado, a tendência era a gente deixar a ira controlar. E o Senhor foi me treinando a controlar a ira. Sabe, as palavras que você lança às vezes para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para a sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, podem estar ferindo. Por que não lançar palavras de vida? Palavras incentivadoras. Palavras que possam fazê-lo se sentir seguro. Palavras que gerem amizade, companheirismo na caminhada da vida. Queridos, Jesus nos ensina que toda a comunicação humana, ela nasce no coração. Você já viu uma fonte ruim, uma fonte estragada, corrompida, gerar uma água saudável? Quem já viu? Ainda bem que ninguém falou, só o senhor mesmo, que só levantei a mão, né? Eu também não vi, não. Amados, então, o que Jesus ensina é que se o nosso coração está corrompido, a tendência é a gente lançar para fora aquilo que está nele. Jesus explica isso em Mateus 15, versículo 8. Ele está ali tendo uma discussão com os fariseus por conta da pureza, de um hábito, de um comportamento, de lavar as mãos antes das refeições. Então eles chamam a atenção
de Jesus, porque os seus discípulos não lavam as mãos. E ali Jesus muda o conceito de pureza, Rafael. Jesus ali muda o conceito de pureza. Ele diz assim: este povo, versículo 8, Mateus 15, 8, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Jesus chama a multidão para perto de si e diz: ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Então Pedro, no particular, chama Jesus, lá no versículo 15, e diz assim: explique-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Ainda não entenderam? Perguntou Jesus. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto. Mas as palavras vêm do coração. E isso é o que contamina. Pois do coração vem maus pensamentos, homicídios, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. Essas coisas, sim, contaminam. Então veja, aquilo que eu externava e ofendia, não tinha muito a ver com a palavra em si, mas com o meu coração. Tem um provérbio que diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então a chave, amados, é o coração. Os fariseus demonstravam aparentemente ser certinhos, mas na verdade havia o quê? Hipocrisia. É isso que Jesus chama eles, de hipócrita. Falam uma coisa, vivem outra, expressam uma coisa que na verdade não são eles. Nós temos essa facilidade, amados, dependendo de quem está por perto, você reage de uma forma. Mas quando você está no íntimo, especialmente com aquelas pessoas que você deve mais amar, cuidar, você é estúpido. E aí você age, como Jesus mesmo diz, com hipocrisia. Lucas 6,45, Jesus diz: a pessoa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12 também fala a mesma coisa, raça de víbora, 12,4. Como podem homens maus como vocês dizer o que é bom e correto, pois a boca fala do que o coração está cheio. Portanto, amados, o coração é a fonte. Nós precisamos pedir ao Senhor, como disse Davi, no Salmo 51, 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. No Salmo 19, versículo 14, ele diz assim, que as palavras, lembra desse Salmo? Da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Esse é um ponto muito importante, porque muitas vezes nós achamos que nós estamos ofendendo só aquela pessoa, mas nós estamos ofendendo o pai dela. Nós estamos desagradando ao nosso Deus. Por isso, querido, a segunda parte do versículo diz que a língua dos sábios traz cura. Eu quero incentivar você a escolher a partir de hoje espalhar cura, espalhar palavras que anime, ao invés de você dizer uma palavra que vai gerar dor e sofrimento naquela pessoa, dê uma palavra de ânimo, dê uma palavra que traga alegria. Eu aprendi uma frase que me ajuda muito, pastor Cabete, quando eu quero confrontar uma pessoa. Por exemplo, se uma pessoa chega atrasado, seja em casa, seja no trabalho, às vezes você dá só uma olhada, o cara já sabe, que você já deu uma arrasada com ele, já disse um monte de palavra ferina. Mas eu usei uma expressão para eu aprender, que eu aprendi para lidar com isso. Eu disse assim, eu tenho notado que você tem chegado, olha, eu tenho percebido, eu tenho notado que você tem chegado um pouco atrasado. Está acontecendo alguma coisa? Primeiro você vai fazer o que? O diagnóstico do que está acontecendo. Antes de você dizer que essa pessoa é irresponsável,
que ela sabe que tem hora para chegar e não chega, que ela não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E muitas vezes, quando você usa esse tipo de comunicação, você traz um aliado, você ajuda a pessoa a perceber o quanto ela é importante, quanto é necessário, como ela é importante na igreja, como ela é importante no ministério, como ela é importante aqui no escritório. Você é importante no escritório. Eu estou perguntando porque você está chegando atrasado, eu tenho notado que está se repetindo, porque eu quero te ajudar, visto que você é importante aqui. Isso muda tudo. Você não deixou de chamar atenção, de gerar disciplina, como o próprio Provérbios ensina, mas você não feriu com palavras, né? Eu me treinei, queridos, ao longo de anos a perdoar. Esses dias eu estava no carro com a Sueli e eu na pressa falhei no meu próprio critério, e ela falou uma coisa, eu fui tramontina, que fala, né? E já corte rápido, e já dei-lhe um corte e respondi rápido. Eu fui treinado profissionalmente a resolver muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu muitas vezes não tinha tempo de pensar muito, analisar. E isso me atrapalhou, ajudou em algumas coisas, mas me atrapalhou em outras. E naquela hora que eu disse para ela, a frase respondendo ao que ela falou, ela disse: você não deveria falar assim. Qual era a reação do velho homem, o homem do mundo? Como assim eu não devo falar assim? Por que eu não posso falar assim? E aí ia começar o quê? Um conflito, uma discussão. Eu disse para ela imediatamente: você tem toda a razão. Eu não deveria ter falado assim. Me desculpe, eu errei. Sabe o que acontece? Murcha a ira. Você quer vencer a ira e diminuir os conflitos? Seja humilde. Não queira ser o campeão ou vencedor. Sabe por quê? Num conflito, especialmente na família, não tem vencedores. Todos perdem. Aquele que se cala, muitas vezes no conflito, eu tenho conflitos na minha família o tempo todo, faz parte da vida. O problema não é o conflito, é como você reage a ele. E quando a gente percebe que errou, a gente tem que conseguir corrigir. Quem perceber primeiro. Nós não dormimos em casa, obrigado. Isso são 31 anos de casado, esse ano a gente faz 32. Deus não deixa a gente dormir, porque a gente fez um acordo lá atrás. Se a gente estiver brigado, nós devemos resolver, para que amanhã a gente consiga olhar para a cara um do outro, tranquilamente. Então eu me treinei a perdoar. Eu lembro quando eu tinha 12 anos, eu falei uma coisa muito dura para minha mãe. Naquele momento eu já lia Provérbios. Você sabia que eu casei, pastor Cabete? Eu orei por uma esposa baseada em Provérbios. Os presentes, as riquezas vêm como benefício dos pais, mas uma mulher fiel e dedicada é um presente de Deus. E eu comecei a orar por essa mulher. E Deus me deu. Estou trazendo um ensino prático para você hoje. Então, aos 12 anos, eu resolvi reconhecer, já dei um golpe no orgulho e pedi perdão da minha mãe. Até hoje ela lembra disso. Mas eu matei uma pessoa. Silêncio total. Eu era ali um adolescente e um parente meu deu uma palavra muito dura para mim. E naquele momento eu matei aquele cara. O que eu quero dizer que eu matei aquele cara? É que eu eliminei ele da minha vida. Isso é uma atitude do amante da paz. Ele prefere eliminar a pessoa do que enfrentar o problema. Mas Deus foi maravilhoso. E chegou o momento da reconciliação. E tudo foi consertado. Mas você tem que vencer o orgulho. Eu lembro que eu saí de uma empresa e Deus, quando me ensinou essas coisas, eu tive problema com uma pessoa naquela empresa, então eu voltei. Liguei um dia para essa pessoa e disse: eu preciso falar com você. Como a gente não se dava muito bem, a pessoa já disse: é sobre o quê? Digo: não é nada demais, é algo extremamente pessoal. E eu queria ir com você. E quando eu cheguei lá, eu sentei. Aquela pessoa já era uma chefia.
e disse: cara, eu vim aqui te pedir perdão, porque naquele tempo que nós trabalhamos juntos, muitas vezes eu não fui sábio em lidar com os problemas. E possivelmente eu possa ter te ofendido em alguma coisa. Essa pessoa não é crente. Então ela já pulou e disse: que é isso, rapaz? Aí já queria me abraçar. Eu digo: não, eu quero só primeiro te pedir perdão, porque eu sei que você se ofendeu. Eu também me ofendi, mas eu já resolvi com o papai. E já te perdoei, mas eu queria dizer para você que eu reconheço que eu errei. Gente, isso muda tudo. Se a pessoa não te perdoar, ela carrega aquele peso. Mas você está livre diante do Senhor. Você lembra que Jesus fala sobre o perdão condicional ou incondicional, né? Quando ele diz assim: pois se vocês perdoarem as ofensas dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem as ofensas dos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Jesus conta uma parábola que ele fala do credor incompassivo. Foi um homem que recebeu o perdão de uma grande dívida. Vocês devem saber dessa história. Está lá em Mateus capítulo 18. E depois tinha uma pessoa que devia uma pequena dívida a ele. E ele, depois que foi perdoado da grande dívida, ficou cobrando a dívida daquele que devia pouco. E a Bíblia diz que o Senhor, quando soube daquilo, disse: como você, tendo recebido o perdão, não perdoa quem te deve? E a Bíblia diz que o rei manda que ele seja perturbado pelos verdugos, por demônios. E eu quero nesse momento lembrar a você, querido, que não importa a ofensa que você fez, que palavras você disse, você pode consertar isso, amém? Essa é uma boa notícia. Você pode consertar isso e passar a ser um pacificador, aquele que traz paz no meio do conflito. A Bíblia diz que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você vai vencer os conflitos através da palavra de Deus, utilizando palavras sábias. Eu quero orar com você. Se tem alguém aqui que lembrou de algo, alguma ofensa que você recebeu, eu sempre ensino lá no Amigo de Fé: primeiro conserte com Deus, depois conserte com a pessoa. Comece por isso. Resolva com Deus, depois procure a pessoa e trate com ela, para que venha uma cura profunda sobre a sua vida. Mas antes de orar por vocês, eu quero fazer uma coisa. Eu quero que os irmãos orem. Cadê o nosso pessoal do teclado? Talvez tenha pessoas aqui que precisem de algo mais. Não só perdoar alguém, eu sou perdoado por alguém, mas precisa conhecer Jesus como o Senhor de sua vida. Então baixe sua cabeça agora. Eu quero que você ore por alguém que talvez esteja aqui, que não conhece Jesus, porque eu quero convidar você nessa tarde, nessa noite, a conhecer Jesus. Quando eu passei a ser parte do reino dele, nasceu em mim um novo homem, uma nova natureza. Então eu passo a viver de acordo com os princípios do seu reino. E é isso que nós anunciamos aqui na nossa igreja. Se você ainda não conhece Jesus e quer hoje entregar a sua vida a Ele, mesmo tendo ouvido uma palavra de ensino como essa, mas você pensou: eu quero receber esse poder de ter coragem de pedir perdão, de perdoar, de resolver as coisas. Eu quero parecer com Jesus e ter uma vida nova. Eu quero te convidar a vir agora aqui à frente. Dessa forma você vai estar dizendo: eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu quero viver uma nova vida com Cristo. Alguém, eu não vou demorar, não estava nem planejado o apelo hoje. Alguém, sai do seu lugar. Deus abençoe, Deus seja louvado. Há mais alguém que quer entregar sua vida a Jesus?
Há mais alguém? Alguém que reconhece que está na casa do Senhor, já entregou sua vida para Ele, mas não tem vivido como um verdadeiro cristão. E hoje você quer renovar sua aliança com Ele, dizendo: eu quero a partir de hoje ser um homem diferente, uma mulher diferente. Lançar palavras que curam e não que ferem. Alguém, vem aqui à frente, eu também quero orar por você. Venha, sai do seu lugar. Pode vir. É muito lindo quando nós reconhecemos o lugar de Deus nas nossas vidas. Que nós reconhecemos que estamos errados diante do Todo-Poderoso, do Soberano, do Senhor. E nós resolvemos dar passos para que Ele faça a mudança em nossa vida. Eu vou chamar pela última vez. Alguém mais quer vir à frente? Eu vou estar orando por você agora e abençoando a sua vida. Senhor, eu louvo o Teu nome pela vida desse jovem que entrega a sua vida a Ti. Que ele realmente, Senhor Deus, tenha o seu nome escrito no Teu livro da vida. E que ele ande nos Teus caminhos sem jamais se desviar dele. Até que o Senhor o tome ou até que o Senhor venha buscar a Tua igreja. Eu abençoo o Senhor para que ele seja instrumento nas Tuas mãos. No seu bairro, entre os seus amigos, no seu trabalho, na sua vizinhança. E que ele seja bênção onde for. Senhor, também eu apresento ao Senhor esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente, que reconhecem que precisam renovar a aliança contigo, aquilo que um dia eles fizeram entregando suas vidas ao Senhor. Eu quero nesse momento abençoá-los, para que sobre eles venha uma unção e eles se tornem firmes e constantes no Senhor. Que eles caminhem na Tua verdade e justiça e que a Tua imagem seja revelada no dia a dia deles. E que eles assim expressem a Tua glória, onde estiverem, no que quer que fizerem, em nome de Jesus. Assim eu oro, e a igreja diz, amém, amém. Aplaude o Senhor. Alguém aqui da recepção, falar com... Foi hoje, né? Pastor Cabete, Deus te abençoe.